que acontece que muitas mulheres, elas querem casar. Sim. Mas não querem ser esposas, Silas. No mundo pós-moderno, não parece uma contradição você falar que a mulher tem que saber cozinhar? Tem mulher que não sabe e nem quer aprender? E nem quer aprender. Ele acha que eu casei para ser empregada doméstica? Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, então não casasse, né? Então muitas têm um trauma, né? Outras têm preguiça mesmo. Preguiça. Silas, nós estamos vivendo a geração de mulheres preguiçosas. Não acredito. Mulheres preguiçosas. É mesmo? Que elas falam assim, eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Gente, ela é escritora, terapeuta familiar, palestrante, pastora, casada com meu cunhado, pastor Osiel Boaventura. Tem vídeos dela com quase 3 milhões de visualizações, isso no Instagram. Estou falando da mana pastora Lucivânia Fernandes, terapeuta familiar. Pastora Lu, que prazer em recebê-la aqui no nosso Marinho Podcast. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, Silas. Que alegria estar aqui neste dia, né? Para batermos um papo aqui na Marinho Produções. Todo mundo que entra aqui, eu faço a seguinte pergunta. Promete falar tudo que eu perguntar? Promete? Prometo. Eita. Glória. Não esconda nada. Pastora Lu, bom, eu estava observando, né, as suas palestras, sei que você tem esse dom, mas como é que começou? Como é que você descobriu esse dom e que você faz com tanto amor e com tanto carinho e com tanta facilidade em conhecer, em trazer conhecimento aí para essas mulheres e conhecendo também de perto os problemas delas? Silas, eu penso que, em primeiro lugar, foi com o meu trabalho, quando eu tinha salão de beleza, né? Durante 20 anos, eu tive um salão de beleza. Então, as mulheres iam para para o salão para arrumar o seu cabelo, né? E elas começavam a contar seus problemas principalmente do casamento. E eu comecei a aconselhar, né, essas mulheres. Inclusive, teve situações, Silas, que o marido falou, não, eu quero ir no salão conhecer a sua cabeleireira. Mesmo? De tanto que a mulher chegava diferente em casa. Ela chegava lá o falando... resultado que disse isso, Isso. Né? Foi através do resultado. Teve um marido que ele foi lá para me conhecer. Sim. E aí ele falava para ela, assim, todas as vezes que ela começava a ficar rilhenta, ele falava, ó, vai pro salão. Quanto que precisa, vai para o salão, porque eu pago. Porque ela... Voltava diferente, entende? Embora muito salão, a gente vê que a cabeleireira às vezes falar mal, ajuda a falar mal dos homens, né? E lá era ao contrário. Era eu e minha irmã, né? Que trabalhava junto comigo, a Lidiane. Você se posicionava. Sim, nós ajudávamos as mulheres, né? A se posicionar, né? Então, o que acontecia? Mudar o comportamento. As mulheres chegavam lá odiando o marido. E elas saíam de lá amando o marido. Mesmo? Olha, uma polêmica. Eu vejo os seus vídeos e tem vídeos aí, como eu já disse, vídeos a quase 3 milhões de visualizações, isso no Instagram, é muita coisa. Mas eu percebo que você tem um público muito forte, de homens também que assistem. Acho que é porque você ajuda as mulheres a melhorarem, né? Isso. Mas o que tem de mulher que também está odiando, porque tem um vídeo seu, que até viralizou, você descendo a lenha na mulher e falando que mulher, ela tem que ser dona de casa. Como assim? Mulher pós-moderna, dona de casa, não é uma contradição? Silas, acontece que a mulher, ela é a dona da casa. Então, não é o homem? Não. É a mulher? É a mulher que é a dona da casa. Então, mesmo que ela trabalhe fora. Mesmo o homem sendo o provedor, de muitos casos, né? Sim. Não da maioria, quem sabe até da maioria,
Mas a mulher que é a dona da É casa. a dona da casa. Então, a nossa primeira missão é o nosso lar. Então, mesmo que a mulher trabalhe fora, a sua primeira missão é o seu lar. E eu gosto muito, Silas, de ir para a palavra, lá em Tito 2, diz assim, que as mulheres mais velhas, quer dizer, as mais experientes, Sim. devem ensinar as mais novas a amarem ao marido, a amarem aos filhos, a serem prudentes, honestas, boas donas de casa. Na Bíblia tem versículo falando para a mulher ser dona de casa. E detalhe, boas donas de casa. E detalhe, Sim, sim. ele termina assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, isso é muito forte. Eu sempre cito esse versículo para as mulheres, porque às vezes nós queremos apenas ler aqueles que nos convém, né? Mas está falando explicitamente, Tito 2, versículo 4 em diante, acho que é do 3 em diante, que diz isso. Para as mulheres mais experientes ensinarem as mais novas. Para aí, bom, vamos ver se eu entendi. Ser dona de casa é colocar a mão na massa mesmo, literalmente? Ou é só na questão emocional? É tudo, Silas. Na prática? Tudo. Mesmo que eu tenha alguém para trabalhar na minha casa. Então, a maioria das mulheres tem uma funcionária, uma colaboradora. A mulher de Provérbios 31, ela tinha servas. Mas lá em Provérbio 31 fala assim, que ela cuida do bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Então, isso quer dizer que ela também fazia alguma coisa, né? Ela ficava só... Até porque, Silas, até para a gente dar ordem, eu preciso saber, entender daquilo que eu estou pedindo, né? Tem muita mulher que não sabe nem onde tem os utensílios da casa dela. Ela não sabe nem o que está faltando na casa. Onde ficam as coisas e nem o que está faltando. Por exemplo, está acabando o arroz, acabando o feijão, o óleo. A maioria, você tem se deparado com situações como essa? Sim, muitas vezes. Eu, Silas, trabalhei, como eu disse aqui, né, no início, eu tive salão durante 20 anos. Sim. Né? Durante 20 anos eu trabalhei fora e salão é algo bem puxado, né? Mas quem me conhece sabe, a minha casa nunca foi desorganizada. Dona de casa. Dona de casa. Eu acordava mais cedo? Sim. Eu ia para o salão, trabalhava, na hora do almoço eu vinha correndo para casa, fazia comida, organizava lá a cozinha, voltava para o salão novamente, à tarde do mesmo jeito. Então, eu não negligenciei a minha casa, né? Então, o que acontece é que muitas mulheres, elas querem casar. Sim. Mas não querem ser esposa, Silas. Meu Deus. E esposa inclui tudo. Você casa com o pacote inteiro, né? Você não casa só para ter uma aliança no dedo, não. Né? Acontece que muitas mulheres também, Silas, elas não querem ser dona de casa. Parece que isso soa muito mal para elas, né? Dona de casa, não. Que é muito pequeno, é muito baixo. E hoje eu me sinto alegre hoje. Hoje eu não trabalho mais fora, né? E eu sinto alegria em dizer, eu sou dona de casa. Meu Deus. Agora falando da mãe e filhos, esse relacionamento. Bom, quando a mulher ela tem filho e ela trabalha fora, geralmente quem cria os seus filhos é a babá. E você, nas suas palestras, bate muito nessa tecla, que a babá não é a mãe dos filhos. E, para muitos casos, a babá tem se tornado mais presente, não só pelo tempo, mas na criação dos filhos. Isso é problema? Isso vai afetar futuramente, ou até mesmo o ambiente familiar? Isso vai afetar o relacionamento da filha ou do filho com seus pais? Sim, Silas. A criança, até 6 anos de idade, para ela crescer e ser um adulto saudável, ela precisa de mãe. Isso é comprovado.
A criança, ela precisa, até 6 anos de idade, ela ter rotina com a mãe. Ela acordar com a mãe. Ela tomar café com a mãe, escovar o dente com a mãe. Ela almoçar com a mãe. Ela precisa ter rotina com a mãe. E hoje é uma das coisas que está sendo difícil a gente ver isso, né? Então, muitas mulheres também, elas querem ter filhos, mas não querem ser mãe. Porque ser mãe, Silas, qualquer uma pode ter filhos, qualquer uma pode ter, né? Mas ser mãe é quando o filho tem a mãe. É a presença dela. É diferente. Mesmo ela não tendo tempo, mas ela consegue tempo de qualidade. Ela consegue, sim, Silas, cuidar do filho, né? Eu não estou falando daquela mãe que ela precisa mesmo sair de casa para trabalhar porque ela é sozinha, ela não tem marido. Só que hoje, Silas, o que está acontecendo é muitas mulheres que elas não querem ficar em casa e cuidar dos filhos. Ela pode, eu estou falando daquela que pode. Que ela pode ser mãe, ela pode até ficar em casa, mas ela não quer. Então, ela não quer discipular os filhos, porque discipular é diferente, né? Discipular dá trabalho. Dá trabalho, dá confrontar, dá dar exemplo. Porque o que fala lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho. É no caminho. Então é junto? É junto. Ah, que forte. Então, quando eu ensino a criança no caminho, eu estou ensinando com a minha vida. É na caminhada. É no dia a dia, né? Por exemplo, quando a criança ela chega da escola e quando você senta à mesa com essa criança para almoçar, por exemplo, você está olhando no olho da criança. A criança vai dizer o que aconteceu, o que aconteceu na escola, né? Eu acho lindo, assim, a nossa mana, a Lidiane, como ela se tornou uma mãe exemplar. E eu acho linda a maneira como ela conduz, assim, as suas filhas, né? Ela presente. Bem presente. Ela, e com dificuldades, sim, porque tem dificuldades, passa por dificuldades financeiras, mas ela não abriu mão. Né? E ela conta que quando as crianças chegam da escola, ela já está com a mesa preparada para um lanche, né? Que elas estudam à tarde. E aí ela diz que procura para a filha: filha, como foi seu dia lá? E ela vai contando como foi a sua tarde. Porque a criança tem isso, né? Ela precisa dessa comunhão e precisa desse diálogo com os seus pais, né? Porque ela quer contar a novidade que chegou, ela quer contar o que ela aprendeu. E é mãe, Sila, é mãe que discipula filho. Mas hoje o que tem discipulado os filhos é a internet, né? É a babá, é a creche, é a avó. Vó né? Atrapalha? A avó era para estar descansando, né? Só desfrutando dos netos. Não, está cuidando. Está tendo que criar os netos. Então é diferente, né? Então, quem discipula o filho é a mãe. Então, o papel é da mãe. É da mãe, de estar com essa criança, transmitindo principalmente a vida de Deus para esse filho, né? A vida dela de Deus, fazendo culto doméstico, né, no seu lar. Isso é muito importante. Bom, dentro desse assunto, eu gostaria que você falasse, porque você é uma grande cozinheira, né? Todo mundo que te conhece sabe que tudo termina na cozinha. É verdade. Agora, nas suas palestras, você fala muito que a mulher tem que aprender a cozinhar, que a mulher tem que saber cozinhar. Ela é obrigada a saber a cozinhar. Que coisa, que história é essa? No mundo pós-moderno, não parece uma contradição você falar que a mulher tem que saber cozinhar? Tem mulher que não sabe e nem quer aprender? E nem quer aprender. A questão, Silas, tudo eu gosto de ir para a palavra, né? Primeiro que isso faz parte de nós, mas mulheres. Mas tem respaldo bíblico? Né? Tem respaldo bíblico que mulher tem que saber cozinhar? Não é bem dessa forma, mas olha só. Vamos entender o que diz lá no Salmo 128, que
fala assim: a tua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Interior da Interior casa. é dentro de casa, né? Não é fora de casa. Então, será como a videira frutífera. O que a videira produz? A uva. A uva faz o quê? O vinho. O vinho simboliza o quê? Alegria. Então, você vai ter uma esposa alegre dentro de casa, para começar. Tem mulher que ela tem tristeza, Silas, de estar dentro de casa. Verdade. Né? Tem tristeza. Então, primeiro, se eu tiver alegria em estar dentro da minha casa, eu vou ter prazer De servir. de servir. Então, eu vou ter prazer de cozinhar. Aí tem muitas mulheres que dizem assim: mas pastora, eu não nasci com dom. Eu falo assim: tu nasceu mulher? Ó. Porque se tu nasceu mulher, tu tem o dom, tá dentro de você, mulher. É só você praticar. Porque tudo é uma prática, Silas. Né? Tudo é uma prática. Se eu amo servir a minha família, se eu entendo que Deus me deu, confiou a mim essa missão, eu vou ter prazer em cozinhar para minha família. E eu vou ter prazer de fazer isso. Silas, eu discipulei mulheres que não sabiam fazer um arroz. E hoje são ótimas cozinheiras, viu? Sabe fazer de tudo. Interessante. Ela não gostava, né? Elas não gostavam. Não gostava. E passou a gostar? Passou a gostar, Silas, porque entendeu a palavra, entendeu a missão. Então, Entende? havia um bloqueio. Sim. Inclusive, tinha uma que ela não gostava de fazer nada em casa. Nada. Tudo que era relacionado à casa. Sempre o marido vinha reclamar comigo, né? O problema dela é que ela não gostava de fazer nada, ela só gostava de trabalhar fora. Nada, não gostava de cozinhar, gostava de fazer nada. E aí sempre eu ia conversar com ela. Aí um dia ela falou assim pra mim: ele acha que eu casei pra ser empregada doméstica? Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim: então não casasse, ficasse beata. Porque o casamento ele vem com o pacote inteiro, né? Só que eu fui conversando com essa mulher e descobri, Silas, que ela tinha um trauma também. Porque na infância dela, o pai abandonou, o pai foi embora e ela foi trabalhar de empregada doméstica ainda muito cedo. Isso foi peso para ela. E isso criou um trauma nela. Então, o que ela dizia? A dor do passado, ela trouxe para o presente. Sim, ela dizia para si mesma, inconscientemente: quando eu casar, quando eu tiver a minha casa, eu não faço mais nada em casa. Entendeu? Então ela queria trabalhar lá fora, fazer tudo lá fora, mas não dentro da casa dela. Porque para ela, dentro da casa dela, se o marido dela cobrasse isso, era humilhante. Por quê? Porque ela foi humilhada lá fora, trabalhando dentro, sendo empregada doméstica, né? Então, para ela, era como se ela remetia àquela dor que ela sentiu lá, na fase da infância ainda, que ela começou na infância a trabalhar como empregada doméstica. Né? Então, muitas têm um trauma, né? Outras têm preguiça mesmo. Preguiça. Silas, preguiçosa. Nós estamos vivendo a geração de mulheres preguiçosas. Não acredito. Mulheres preguiçosas. É mesmo? Que elas falam assim: eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Eu não quero cozinhar, entende? Agora, se você entende que Deus confiou a você a missão de cuidar da sua família, porque é uma missão, Silas. Se eu entendo o meu papel, eu não vou ter peso. Eu não me sinto empregada. Então, tem mulheres que ela age assim, como que ela fosse uma empregada dentro de casa. E não é isso, é sobre uma missão que Deus confiou a nós, né? Tem uma mesmo que eu discipulei, que eu comecei a levar ela para oração 6 da manhã na igreja. Opa! Falei, vamos começar com a oração, né?
Aí comecei a levar ela para oração. Aí quando a gente voltava da oração, 7 horas, eu falava para ela, agora vá para casa preparar o café da manhã para o marido ir trabalhar. Ela falou assim, não, mas meu marido não toma café da manhã, não. E o irmão gordinho, Silas, não tomava café da manhã, é porque ele ia para a padaria. Tomava todos fora. os dias ele Tomava ia para a fora de padaria. O que aconteceu? Eu ensinei ela, passava na casa dela e comecei a ensinar ela a fazer pão de queijo, biscoito de queijo. Eu lembro do primeiro Montou a padaria na casa dela. Eu lembro do primeiro biscoito que ela fez, saiu duro, ruim. Mas ela continuou. Eu falei, continua, minha filha. O dom tá aí dentro. Desperta ele. E ela começou a praticar, ela começou a amar, a cuidar da família. Então, é quando nós entendemos que é uma missão, que Deus confiou a nós, mulheres, né? Cuidar da nossa família. Então, aí não se torna peso. Bom, eu sei que esse assunto está muito interessante, mas tem um assunto que é mais interessante ainda. E a machaiada, eu fiz uma pesquisa, e a machaiada é que mais comenta nesses vídeos que você postou, mas são vídeos de ministrações. Então, o vídeo é simplesmente resposta ou pedaços, trechos das suas ministrações. E nas suas ministrações você fala muito em sexo. Opa! Sexo. Que mulher tem que liberar a bênção para o marido? Mas tem muitas que não têm vontade, nem sente vontade. Mesmo assim, ela tem que fazer sexo mesmo sem vontade? Não é assim, Silas. A questão é... Não se torna uma obrigação? Não é questão de uma obrigação, é questão de entendimento. Primeiro, mesmo que o seu marido, mulher, seja crente, ele não virou anjo. E o que corre na veia dele não é óleo de unção, é sangue. Então, primeiro de tudo é isso, né, sangue. Silas? É entender que seu marido não é anjo, né? Tem mulher que acha porque o marido dela é crente. Não, eu não tô com vontade, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na perna, eu tô com dor na coluna, eu tô com dor no rim. É dor pra tudo quanto é lado, né? Então, primeiro, quando tem esse entendimento que seu marido, mesmo que seja crente, ele é homem, né? Ele é homem e ele é despertado pelo aquilo que ele vê. Ponto, né? O homem então, é pelo olhar. O homem é pelo olhar, é por aquilo que ele vê. Então, o que eu ensino para as mulheres? Quando eu estou ministrando para as mulheres, né, eu ministro muito em chás de mulheres, encontros de mulheres, né, conferência de mulheres. Eu ensino o seguinte, falo, mulheres, você tem que deixar seu marido saciado. Matar a fome. Você tem que deixar ele assim, repunando. Sabe? Aí, sabe quando você chega na casa de alguém, Silas, para comer uma comida, assim, você chega, você já almoçou. Aí te oferece. Aí te oferece a comida que você mais gosta. Você não Por quer. exemplo, qual você é a já comida vira a cara. Qual é a comida uma que lasanha. você... Lasanha, né? Por exemplo, a sua comida preferida. Lasanha. Aí você chega, mas você tá cheio. Você já comeu bastante. Aí você vê aquela lasanha, tá tão bonita. Aí você olha para ela. É bonita, mas... Não chama atenção. Mas você tá repunando, porque você tá muito cheio. Eu entendi o mistério, hein? Entende? Aí eu falo, mulher, você tem que deixar seu marido assim. Eita. Repunando. Pra hora que ele andar na rua e ele vê a siliconada... A hora que eles vê o pombal, as pombas gira. Pombal? Aquela cheia da pomba gira, sabe? Ele tá cheio. Ele vai falar, minha filha, tu é tão bonitinha, mas eu tô tão cheio. Eu tô repunando. Entende? Mas como é que a mulher vai administrar isso se ela não tem vontade? É prática. Porque você é terapeuta familiar e você tem os exercícios, né? Ou seja, as tarefinhas de casa. E isso faz parte da terapia. Silas, ela vai acabar sentindo prazer, ela vai acabar tem que ver aonde que está o problema dessa mulher, né? Cada caso é um caso. Tem mulher que é trauma. Eu atendi uma mulher jovem, casada, não tinha muito tempo de casada, e ela tinha muito problema na área sexual.
ela não conseguia ter vontade. Ela tinha um bloqueio. E aí eu fui conversando com ela, Silas, e descobri que na lua de mel ela era virgem, e só que ela casou com um rapaz que não era virgem, um rapaz que teve muitas mulheres, principalmente ele teve mulheres prostituta. E aí ela comprou uma roupinha, né, para a lua de mel, um baby doll, e quando ela saiu com aquele baby doll, o marido falou para ela: vai tirar isso agora, que isso aí é de prostituta. Aí abriu... O que aconteceu com isso? Abriu uma lacuna. Ela ficou ferida. Trauma. E se fechou. Então, todas as vezes que ele ia tocar nela, ela lembrava dessa noite, inconscientemente. E ela não curar? queria mais, né? A cura foi ela falar para ele, perdoar ele. Jogar para fora. Jogar para fora, trazer para a luz aquilo que estava oculto, né? Falei: você vai chegar na sua casa, você vai sentar o seu marido e você vai falar tudo daquele dia, do que aconteceu. Você vai falar: olha, eu quero te perdoar por aquela noite que aconteceu isso, você me falou isso, você falou aquilo. Eu senti a pior mulher naquela noite. Mas eu te perdoo. O perdão, Silas, ele nos cura. É libertador. O perdão é libertador, o perdão nos cura, o perdão nos faz livre, né? Então, e era justamente esse que era o problema dessa mulher. Agora, tem mulheres também que elas, às vezes, é um problema hormonal. Saúde, né? Os hormônios estão descontrolados e às vezes o hormônio, né, de ter prazer está baixo. Tá baixo. Então ela precisa ir ao médico, ao ginecologista, né, pedir lá os exames hormonais para ver qual é o problema dela. E agora, tem mulher que é preguiça mesmo. Preguiça de fazer sexo. Aí, pra essa, eu falo assim: minha filha, vai, toma um banho, segura na mão de Jesus e vai. Pronto. É praticando, né? Ué, às vezes ela tá sem vontade. Mas aí ela, né, mas com a frequência ativa. Ativa o cérebro dela, né? Entende que ela é esposa. Por isso que tem que haver constância. Sim, porque se deixar senão, de lado não vai ser... Silas, vai virando dois irmãos dentro de casa. Aí o outro acorda: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Uai. Pai do Senhor para a esposa? Pai do Senhor, irmã. Bom, você fala muito sobre mulher mandona. Tem muita mulher mandona, mas também é porque tem homem pamonha, né, não? Silas, você concorda comigo? Que na ausência do homem, ou seja, do papel que é do homem, tem se levantado muitas mulheres, porque o que tem de homem pamonha também, que não assume o papel de ser o sacerdote do lar, sim, aquele que tem a responsabilidade de liderar, né, de proteger, enfim, sim, a família. Mas essa mulher que se tornou mandona, por que ela se tornou mandona? Silas, entenda que aonde tem uma Jezabel, tem um Acabe. Então, aonde tem uma mulher mandona, sempre terá um homem passivo. Então, não é a mulher mandando que esse homem vai melhorar. É ela recuando. Então ela tem que recuar. Ela tem que recuar e deixar colocar ele na linha de frente. O homem assumir o papel dele. Então, a mulher que conduz nesse sentido? Ela vai com sabedoria, Silas. Ela vai deixando esse homem ser o homem da casa, né? Então, não é mandar. A gente precisa entender que Deus nos fez para ser auxiliadora. Adjuntora. E não foi qualquer auxiliadora. Auxiliadora idônea, né? E auxiliadora, Silas, no hebraico quer dizer ezer, que quer dizer socorro de Deus. Então, nós, mulheres, somos socorro de Deus na vida do homem. E se a gente entender isso, porque muitas mulheres acham, Silas, que ser auxiliadora é um papel fraco.
Ah, é auxiliadora. Não, não quero ser, não. Porque dá aquela impressão assim, né? Auxiliar de escritório, auxiliar de cozinha. Não é uma coisa boa. Não É vice. É um papel fraco, né? Fraco. Mas não é. O Espírito Santo, ele é um papel fraco? Não. Porque ele é auxiliador. Então, nós somos... Então, a mulher tem esse o papel. papel do Espírito Santo Meu na vida Deus. do marido. Repita isso, por favor. A mulher, ela tem esse papel fundamental, o papel do Espírito Santo na vida do marido. Se a gente entender isso, Silas, se as mulheres entenderem que ela é o socorro de Deus, né, na vida do marido, tudo torna diferente. A questão é que muitas não gostam nem que fala essa palavra submissão, né, Silas? Só que as mulheres não entendem que submissão não é repressão. Submissão é proteção. Submissão é estar sob a missão do marido. E qual é a primeira missão do marido? É governar. Ele é o governo. Agora, tem também a missão vocacional do marido, né? Por exemplo, o meu marido, a missão vocacional dele é pastorear. Ele tem um dom. Já pensou se eu não entendo a missão vocacional do meu marido e eu não auxilio ele na missão dele? Porque a questão é essa, é a mulher entender que nós somos auxiliadora para auxiliar o marido na missão dele. Então, a primeira missão dele é governar, é liderar. Então, eu, como auxiliadora, vou ajudar meu marido a ser o governo, a ser o sacerdote. Uhum. E tem a missão vocacional, que cada homem tem a sua, né? O meu é pastorear. Agora, já pensou se eu não entendo e eu não ajudo o meu marido na missão dele, poderia que é pastorear? Quantos ministérios de homens estão sendo sepultados porque a mulher não entende a missão e não quer ajudar? Silas, sabe o que eu já ouvi de uma mulher? Ela falou assim, meu marido, ele quer pastorear, mas eu já falei para ele, eu prefiro morrer ou divorciar dele do que ele ir pastorear. Problema. Mata o ministério do homem, Silas. Quantos Consequentemente, ministérios... pode matar o casamento, Sim. matar a família. Entende? Então, a mulher, ela tem um papel fundamental na vida do homem, né? Pastora Lu, eu anotei uma frase que eu achei muito interessante e isso aqui é muito revelador. Como a mulher, isso aqui é frase sua, como a mulher trata o marido revela o que ela tem de Deus. Então, o tratamento dela para com o marido, isso revela o relacionamento dela com Deus? Isso como mesmo. Como ela se relaciona com o marido? Isso mesmo, demonstra o que ela se relaciona com Deus? Inclusive, foi esse vídeo aí que... Foi esse vídeo? Vídeo que viralizou, né? É a maneira, eu digo isso, não foi só né? esse vídeo. Tem vários vídeos. Tem vários, mas esse foi um deles. Esse foi o mais, né? Entendi. Que eu falo, né? A maneira como você trata o seu marido revela o quanto você tem de Deus. É o quanto você tem de Deus. Por isso, Silas, que esse quanto é de intensidade? Qual é a sua prioridade? Sim. Né? Qual é a sua prioridade? Por isso que a mulher, ela... Todos nós, mas como eu estou falando da mulher, né? Nós precisamos entender que nós precisamos ter vida de oração, Silas. Uhum. Sem uma vida de oração, eu nunca vou conseguir ser uma mulher sábia. Primeiro, o que fala lá em Tiago? Se você não tem sabedoria, se você quer sabedoria, peça para quem? Peça para Deus, que a todos Ele dá liberadamente. Todos? Todos. Para todos que pede. Tem que pedir. Tem que pedir. Para começar, quando eu vou atender uma mulher, ela não tem nem vida de oração, muitas das vezes. Muitas das vezes ela nem ora pelo marido. A gente precisa entender que nós somos intercessora do marido. Então, em primeiro lugar, é aos pés de Jesus. Então, se eu tenho essa vida, se eu me alimento da fonte que é o Senhor, Silas, eu vou dar daquilo que eu tenho.
Eu não vou tratar o outro, né, como ele merece. Eu vou tratar o outro mediante aquilo que tem dentro de mim. Para aí, você não vai tratar o outro de acordo com o que ele merece. Não. Se ele é bruto. Eu não vou tratar ele bem. Ele não merece brutalidade? Sim. Mas eu não vou tratar ele, não é por como ele merece, é como aquilo que eu tenho dentro de mim. A sua essência. É a minha essência. Então, se eu sou cheia de Deus... Vai transbordar Deus. Deus, ele não tem amor, ele é amor. E se de fato eu tenho uma vida com ele, eu transbordo amor. Então eu não vou tratar, não é como ele merece, é como ele precisa. Né? Eu sempre também gosto de dizer para as mulheres assim: você não tem o marido que você merece, você tem o marido que você precisa. Talvez é esse daí que você precisa para você ficar bem parecidinha com Jesus. Porque, Silas, você tem um lugar que Jesus nos molda e nos faz parecido com ele, chama casamento. Se todo mundo entender isso, eu até falo, quando eu estou ministrando, eu falo: mulher, se você não casou ainda, case. Para você ficar bem parecida com Jesus. Você incentiva a mulherada a casar? Sim, casamento é uma bênção, porque primeiro, a gente se torna parecido com Jesus no casamento. Tem uma palestra sua que você citou até, que tem criança que já fala, já revela: eu não quero casar. Isso é um problema? Sim, Silas, porque isso vem de uma criança família... que fala, né? Isso vem de uma família disfuncional. Eu quero crescer, mas não quero casar. Teve uma criança que falou isso pra mim. Ela falou assim: tia, quando eu crescer, eu não quero casar. Meu Deus. Eu só quero ser mãe. Eu quero ter filho, mas eu não quero casar. Falei: mas por que casar é tão bom? Ela falou: não, tia. Casar é briga, briga, briga. Mas por que, Silas? Porque era isso que ela vivenciava, era isso que ela via dentro de casa. A criança, Silas, ela precisa ver afeto entre os pais. Sabia que até para a criança se sentir segura? Por que muitas crianças hoje, Silas, hoje várias crianças estão tendo crises de ansiedade? A criança, para ela sentir segurança, ela precisa ver afeto nos pais. Isso faz a criança sentir segura, sabia? Então é a leitura que ela faz dos pais que vai futuramente... vai refletir. Refletir na vida dela. E principalmente a menina mulher. A menina mulher, ela vê o pai, né? E ela vai... A menina mulher, ela observa o pai. Ela observa o pai. E aí ela quer o marido igual o pai. Geralmente a menina, e é verdade mesmo, a maioria das meninas são mais apegadas ao pai. Sim, porque é o primeiro amor delas, né? É o pai. Então ela cresce tendo aquela visão do homem, né? É o pai. Só que o que acontece quando não tem também esse pai, né? Que não é essa figura boa para a criança também, que não tem uma família que não tem ajuste, uma família disfuncional, traz repulsa. Só que uma mulher, Silas, é o que eu sempre digo para as mulheres, uma mulher com sabedoria, ela não é que ela vai mudar o homem, mas ela vai ser um instrumento de Deus para esse homem ser transformado. É onde muitas mulheres não entendem isso, né? Não é que eu vou mudar o homem, mas esse homem, ele vai ser transformado. A mulher, ela tem um poder da influência, Silas. Nós temos o poder da influência, né? Então, é onde esse homem vai ser transformado por Deus através de uma mulher com sabedoria. Que top. É tanta coisa que eu preciso falar com você, mas tem um assunto também que, inclusive, gera até polêmica, né, para muitos casos. Porque a maioria das mulheres não dão certo com a sogra. E você bate na tecla que a mulher
A mulher casada, ela precisa ter um bom relacionamento com uma sogra. Como assim? Como que ela consegue administrar isso? Porque a maioria delas não tem essa facilidade. Ela é obrigada a conviver com a sogra? Primeiro, eu preciso entender que as duas amam o mesmo homem. Né? Então, parte desse princípio. As duas amam o mesmo homem, né? E a questão também é como eu estou cheia de Deus. Se eu sou cheia de Deus, eu vou ter amor, eu vou amar, mesmo que seja uma sogra difícil. Um dia uma mulher em aconselhamento, ela falou para mim, falou assim, olha, agora está tudo resolvido lá em casa. Eu não vou mais na casa da minha sogra, não deixo meus filhos irem lá mais, e nem ela vai na minha. Só que eu estou falando de uma mulher cristã, de uma mulher que diz servir ao Senhor, de uma mulher que caminha para a casa de Deus. E aí eu falei para ela, você não entendeu nada ainda. Ela falou assim, mas porque você não conhece a minha sogra. Eu falei, mas eu conheço você. E você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo tem o fruto do Espírito. Tem amor, tem paz, tem alegria, tem bondade, tem domínio próprio, tem temperança. Né? Então, quando nós nascemos de novo, talvez a sua sogra, mulher, nunca vai mudar. Mas se você mudar, se você for uma mulher diferente, porque quem, Silas, é tratado com amor, tratado bem, que não vai ser tratado também? Mesmo a pessoa difícil. A questão não é o outro. É você. É eu. É você que precisa de tratamento. A questão, eu sempre digo assim, que quando você deparar com uma pessoa daquelas bem briguenta, sabe aquelas barraqueiras? Sim. Aquelas que brigam com tudo e com todos, não entre na briga dela, porque a briga dela não é com você, é dentro dela. Meu Deus. Não, repita isso aí. Repita isso aí, que isso aí é muito importante. Percebeu alguém brigando? Tá brigando, não entra na briga dela, porque a questão aí, ela não tá brigando com o outro. Ela tá brigando consigo mesma. Consigo mesmo, porque assim, porque tem pessoas, algo que não resolveu. Sabe aquelas pessoas sim, que sim. Tudo ela briga, tudo ela até um elogio ela recebe como ofensa. Sim. Tem pessoas assim, Silas. São pessoas extremamente feridas. Então, quando você deparar com uma pessoa assim, briguenta, que quer a qualquer custo brigar com você, não entre na briga dela, que a briga dela não é com você, é dentro dela, é com ela mesma, entende? Então eu não vou tratar o outro, eu volto àquilo que eu já falei, eu não vou tratar o outro como ele merece, eu vou tratar o outro conforme aquilo que eu carrego. Gente, por isso que é sucesso as palestras da pastora Lucivânia Fernandes, por isso que na internet viralizou. Está chegando em lugares que você nem imaginava, né, pastora Lu? Nem imaginava chegar. Está chegando, isso. Porque vive com intensidade o propósito. Finalizando, é verdade que você, além de palestrante, também dá mentorias? Como é que funciona? Sim, Silas. Eu tenho, inclusive, várias que eu mentorio e já mentoriei, até pessoas de longe, né? De outros estados. Hoje é possível, né? Sim, hoje é possível fazer online, né? A tecnologia, ela te dá essa Sim. É uma ferramenta que você pode usar. Isso, igual né? Muitas mulheres, igual já teve mulheres pastoras, esposa de pastor, que tinha dificuldade de lidar com várias situações e me procurou, né, para me mentorear. Pessoas de longe, de fora, de outros estados, né? E eu faço isso online, né? E durante 1 hora ali a gente conversa. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, traumas, né? Alguma situação que fez ela ficar assim. E à luz da palavra, eu vou ajudando, conversando com essa mulher. E o Espírito Santo também vai me auxiliando, me ajudando a como ajudar essa mulher. Né? Eu tenho tido muitos testemunhos. Vamos passar aqui como é que funciona, contato,
ou é no próprio Instagram? Você responde os directs? Respondo, fala pra gente sim. como é que funciona para ter acesso à pastora Lucivânia Fernandes. Eu respondo, sim. Às vezes demoro, né? Mas eu respondo. A demanda é grande, Eu né? respondo. Mas pode também falar no meu WhatsApp Opa! diretamente. Vai anotar esse número, gente. Vamos lá. Você que está acompanhando aqui no YouTube, você que vai acompanhar também, porque a internet, né, a gente nem sabe para onde vai. Tem gente que vai fazer corte aí, tem gente que vai editar e vai encaminhar para alguém. Eu não sei, mas preste atenção. Para ter acesso tanto a palestras, tem também os encontros que você faz, principalmente com mulheres, né? Isso. Que tá um sucesso. Isso Inclusive, mesmo. até na Assembleia Legislativa teve. Sim, eu tenho Sim. um projeto, né, Silas, também, que chama Chá das Amigas. Tá o maior comentário esse Chá das Amigas. Chá das Amigas, que é eu O e a marido fica do lado missionária. de fora, é? Isso. Falar pro pastor Zé fazer o chá dos amigos, né? Seu esposo. Então, eu tenho o Chá das Amigas, que é eu, juntamente com a missionária Keila Costa, né? Deus colocou no nosso coração esse projeto, né, com mulheres. E nós fazemos, né, a cada mês, a cada dois meses, né? Tem vezes que é todos os meses, todo mês nós temos o Chá das Amigas. E aí nós fazemos essa reunião somente com mulheres, mulheres à mesa. Ali tem uma palestra maravilhosa, uma pregação, né? Ensinamentos também para as mulheres conhecendo outras mulheres, né? Conversando. Após ter um lanche também delicioso, né? Muito bom, uma tarde muito agradável. Sempre Vamos à tarde. passar o contato então. WhatsApp 62 99272 1771. Qualquer coisa no Instagram, pastora Lucivânia Fernandes. É isso? Isso. Meu Instagram é Pastora Lu Fernandes. Pastora Lu Fernandes no Instagram. Sim. Foi muito bom. Minha maninha, pastora Lu, tem muito orgulho de você. Uma pessoa que foi forjada, né, a transbordar, a fazer o que você faz, mas aprendeu em casa. Com o nosso pai, o saudoso pastor Valdivino. Com a nossa mãe também, que é uma adjuntora, uma auxiliar, que ela desenvolveu esse papel, soube desenvolver esse papel e passou para vocês. Verdade. Somos 6 irmãos, né? 4 mulheres, todas elas mulheres que hoje estão trabalhando na obra, estão florescendo, e 2 homens. Isso. Então, e você, pastora Lu, hoje é uma referência para nós, e eu tenho certeza absoluta, onde chegar esse vídeo, onde chegar essa mensagem, vai ser mensagem transformadora, porque isso tem causado impacto em muita gente e ainda vai causar em muito mais. Obrigado pelo nosso podcast. Amém. E deixa a sua Silas. palavra final aí, por favor. Quero deixar para as mulheres que lá em Provérbios 12, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como câncer nos ossos. Se você, mulher, coroar o seu marido, porque coroa fala de honra, se você coroar o seu marido, ele será um rei e você será uma rainha. Entenda isso. Que Deus te abençoe. Tchau, gente. Um beijo no coração. Continue. Copia esse podcast. Envia o link para alguém que eu tenho certeza absoluta que essa pessoa também será abençoada, assim como você. Falamos aqui com a pastora Lucivânia Fernandes. Até lá, pessoal. Obrigado à nossa equipe técnica.